Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, tá tudo preparado, tudo prontinho para uma história fantástica, história da meia-noite. Tudo pronto, tudo preparado. Mas antes de eu começar a história da meia-noite, eu queria muito agradecer a você que tem se tornado membro aqui do nosso canal. Isso é tão importante. Eu queria que você continuasse participando. Olha, eu quero agradecer do fundo do coração a Daiane Siqueira. Ela voltou a ser assinante, ela é prêmio novamente. 0 dias, como diz o YouTube. Então ela voltou agora. Daiane, muito obrigado. Como assim, Paulinho, as pessoas voltam? É que é automático. Quando a pessoa entra para ser assinante, ela fica 1 mês. E depois, automaticamente, o YouTube desliga essa assinatura. É assim. Então a pessoa tem que fazer a opção de continuar. E ela fez. Marli Solange. Também, né, Marli? Muito obrigado. Olha, ela também é prêmio. Então, a Daiane Siqueira, a Marli Solange, a Luciana Egídio, Alice Isidoro. Muito obrigado, Alice. A Verônica Fogaça, a Dalva Silva. Muito obrigado a vocês todos. O nosso objetivo é chegar a uma família de 100 membros. Você quer? Ô Paulinho, eu queria tanto entrar para ser membro do canal. Como é que eu faço? Ó, abaixo do vídeo, você terá todas as instruções para se tornar membro do nosso canal. Ok? Agora, uma coisa que é importante é que você se inscreva no canal. Aí é outra coisa. Ser membro é uma coisa, se inscrever é outra. Se inscrever é gratuito, você não paga absolutamente nada. E eu queria que você se inscrevesse e que você curtisse o nosso canal. Isso para mim também é muito importante. Aí o YouTube vai propagar ainda mais o canal, ele vai se fortalecer e mais cartas chegarão. Fundamental. Mais um pedido antes, mais um pedido. Que você entre no canal de meus sobrinhos, é um casal de sobrinhos, o Lucas e Andreina. Eles têm um canal chamado Rankings e Curiosidades. Para que você não se engane, o logotipo deles é azul. E eles estão começando. Ela é gaúcha. A Andreina é de lá. Inclusive ela me falou que a vovó dela mora lá ainda, no Rio Grande do Sul. E ela me informou que tudo bem com a vovó, graças a Deus, né, Andreina? Uma tragédia no Sul. Então dê uma força para essa gauchinha e para o meu sobrinho querido que é paulista, o Lucas. Entra lá, dá a sua assinatura, entra no canal e se inscreva no canal, curta o canal. E se possível, veja alguma coisa, uns vídeos lindos que eles prepararam, de rankings e curiosidades. Você sabe uma curiosidade que eu vi lá? Não sabia. Que as nossas narinas, eu achava que elas respiravam juntas. E não é. A narina, ela respira uma de cada vez. É uma coisa automática, cerebral. Eu não sabia. Eu achava que quando a gente puxava o ar, entrava o ar pelas 2 narinas ao mesmo tempo. Não. É uma primeiro e depois a outra. Essa curiosidade eu não sabia. E fiquei sabendo lá, no Rankings e Curiosidades. As narinas, cada uma respira de uma vez. Isso posto, vamos à fantástica história de hoje. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Renata Potenza Souza. E tudo aconteceu na minha vida quando eu tinha 13 anos. Nós éramos todos crianças em casa. Que golpe, Paulinho. A minha mãe
com 32 anos de idade, teve um mal súbito e caiu dentro da minha casa. Eu tinha 13 anos. Eu estava fazendo uma lição de escola e eu escutei o barulho dela caindo. E eu me lembro que eu gritei do quarto: "Mãe!" E não obtive resposta. "Mãe!" E não veio resposta. Eu gritei 3 vezes: "Mãe!" E não obtive resposta. Saí correndo, deixei a lição que eu estava fazendo. E quando eu cheguei, a minha mãe estava se urinando. Ela deve ter sentido uma dor muito aguda. A conclusão médica é que teria sido um infarto do miocárdio. Há um médico que se tornou também amigo da família, o Dr. Michel, que falou com meu pai, falou: "Olha, eu não acredito em infarto numa pessoa de 32 anos. Ele acha que foi alguma outra coisa." E isso ficou no ar, sabe? Essa postura do Dr. Michel, falando com meu pai. Eu não acredito que tenha sido infarto, não. Deve ter sido alguma outra coisa. Porque até ali nós estávamos mais ou menos conformados com a ideia do infarto. Mas o que? Afinal de contas, o que tirou a vida da minha mãezinha com 32 anos? Eu 13. As pessoas até se espantam. "Nossa, então a tua mãe foi mãe jovem." Foi. E isso também faz parte da sobrenaturalidade da minha história, porque a minha mãe tinha, de acordo com o papai, ela tinha pressa em fazer tudo. Eu me lembro, meu pai me conta essa história, que quando a minha mãe engravidou de mim, eles não tinham casado ainda. Aí meu pai ficou apavorado, porque a minha mãe havia descoberto que ela estava grávida e ela foi contar para o papai. Meu pai ficou apavorado e a minha mãe deu um sorriso e falou: "Calma, fica assim não. Deus sabe o que faz. Eu quero ter a minha filha." E ela já sabia que era filha. "Eu quero ter a minha filha logo. Eu sempre disse isso a você." E aquilo, de certa forma, tranquilizou o papai, que aí foi comunicar à família que ela estava grávida. Você sabe, ela tinha o quê? 18 anos? Foi uma notícia que pegou a família toda de surpresa. Mas a mamãe, ela de certa forma estava preparada para viver aquele momento. Eu tinha 13, caminhava há 14 anos quando este fato aconteceu. Eu era a mais velha. Eu tinha também uma outra irmã, 5 anos na época ela tinha, pequena. Porque foi assim, eu nasci, aí o papai e a mamãe, lógico, lutando com a vida, lutando com as dificuldades da vida, eles deram um tempo. Então quando eu tinha meus 8 aninhos, eu já estava bem crescidinho, foi que eles resolveram ter na verdade não sabiam se seria menino ou menino, mas um segundo filho, e veio mais uma menina, a minha irmã. E o impacto que eu senti com 13 anos na perda da mamãe foi muito grande. A minha irmã também sofreu, tadinha, com 5 anos, ficou sem a mãe. Isso tudo caiu feito uma bomba sobre nós. Então a gente acabou, dali para frente, vivendo esse momento de carência afetiva. A gente precisava de cuidado materno e não tinha mais. Não tem, Paulinho, não tem substituta para uma mãe. Não existe. Embora tivéssemos avós carinhosas, tanto a mãe da mamãe como a mãe do meu pai, elas são pessoas especiais. Mas mãe é mãe. É importante que eu diga isso.
Dentro de uma normalidade, o papai, ele tentava nos dar condição de levarmos a nossa vida, porque eu, 13 anos, no colégio, a minha irmã, 5 anos também já na escolinha. Então o papai queria que nós levássemos uma vida normal. Depois de um certo tempo ocorrido, e com um apoio, porque aí teve uma união de família, sabe? Família da mamãe, família do papai, todo mundo se uniu para que nós tivéssemos uma boa condição de apoio. Não digo houve apoio financeiro, porque o papai sempre foi um homem muito distinto, trabalhador, um homem bem-sucedido. Pelo contrário, o papai até ajudava ainda a mãe dele, a avó, ajudava a mãe da minha mãe. Não era esse apoio, não era o apoio financeiro. Eu falo do apoio mais importante, o do carinho, o do amor, da atenção. Então o papai procurava administrar, mas não era fácil para ele também. Aquelas 2 meninas, eu ainda uma menina com 13 anos, a minha irmã menininha com 5, e ele ali, o responsável por aquela família. Tudo que o papai queria é que nós voltássemos a ter uma rotina, e era o que a gente estava tentando. Papai fazia questão. Como a empresa era dele, ele tinha alguns privilégios. Era ele quem nos levava para a escola pela manhã. Eu e a minha irmã, nós estudávamos numa escola parede e meia uma da outra. Era até da mesma proprietária a escola. Então ele nos deixava no mesmo endereço. Aí eu descia do carro, levava a minha irmã para a escolinha dela e entrava no outro portão, que era a minha escola. Nessa época, papai havia contratado uma empregada. A Esther era uma empregada que ficava em casa. Então ela ficava responsável por cuidar de toda a casa. Especialmente quando nós saíamos. Nós saímos cedinho. Você sabe que a escola começa cedo. Por volta de 15 para 7, 6:30, saímos de casa. E a Esther já chegava. Ela também não ficava o período todo. Por volta de 2:30 da tarde, ela ia embora. Era assim, sabe? A função da Esther em casa era arrumar toda a casa, organizar. Aquilo tudo que a mamãe fazia. A Esther ficou também com essa obrigação. Ela preparava o nosso almoço, o almoço meu e da minha irmã, o papai, para que desse essa condição de família para mim e para minha irmã, ele fazia questão de vir almoçar conosco. Antes não era assim. Quando a mamãe estava viva, papai sempre tinha algum compromisso, clientes da empresa, papai almoçava com alguém. Mas agora, já que a mamãe não estava mais aqui e nós sentíamos a falta dela, o papai fazia questão de vir almoçar conosco. Então era assim. Quando dava mais ou menos 12:00, o papai já vinha para frente da escola. A minha irmã, ela saía um pouquinho mais cedo que eu, 12:30, e eu saía 15 para 1 da tarde. Papai apanhava as 2 e voltávamos para casa, para que almoçássemos juntos, sabedores que estávamos de que a Esther já nos esperava com a mesa posta, distribuindo as panelas com arroz, o feijão, a mistura. Era o ponto de reunião da família. Ali eu ia contar da minha vida, como é que foi na escola. A minha irmã contava da vida dela. O papai, ele tinha essa preocupação de dar aquele sentido de família à nossa vida. E ele conseguia isso com sucesso. Naquele dia, foi assim. Papai nos apanhou no colégio, na escola. Fomos para casa. Mas quando nós chegamos em casa, nós encontramos a Esther sentada no meio-fio do lado de fora de casa.
Meu pai vinha com o carro e ele queria entrar na garagem de casa. Só que ela estava sentada no meio-fio, ali bem ao lado de onde meu pai entrava com o carro. Meu pai embicou assim o carro e ele... Eu falei, é a Esther, pai. A minha irmã, a pequenininha também. Oi, Esther! Mas a Esther, ela não respondeu ao meu cumprimento e nem mesmo ao cumprimento da minha irmã e tampouco do papai. Ela estava nervosa, muito assustada e dizendo para o meu pai: Seu Valdir, eu não entro mais aí. Eu não entro mais aí na sua casa. Eu tô muito assustada. Eu não vou trabalhar aqui mais, seu Valdir. A Esther estava do lado de fora de casa. A essas alturas, já não estava mais sentada no meio-fio porque ela ficou de pé para vir conversar conosco no carro. E dizendo para o meu pai que ela não entraria mais em casa. Ela não trabalharia mais em casa. Muito nervosa, muito assustada. Ela foi, lógico, indagada pelo meu pai. Mas, Esther, o que aconteceu? O que houve? Perguntou meu pai. E ela contou. Seu Valdir, quando eu entrei no quarto das meninas, nosso quarto, porque eu e a minha irmã, nós dormíamos no mesmo quarto. Quando eu entrei no quarto das meninas para arrumá-lo pela manhã, eu me deparei com uma mulher de branco, sentada à beira da cama da Renata. Ela estava assim, sabe, passando a mão sobre as cobertas, como que se alisasse de uma maneira carinhosa o cobertor. Ela parecia que estava apreciando o lugar. Eu, quando vi aquela mulher ali, eu falei, eu vou cumprimentar. Como eu estava chegando na casa do senhor, eu falei, vai ver que o seu Valdir se esqueceu de me dizer que alguém dormiu aqui hoje. As meninas não me disseram. Então eu comecei a conversar com aquela mulher. Oi, eu falei para ela. E ela me respondeu: oi. A senhora está aqui hoje? Foi o que eu falei para ela. E ela respondeu: sim, estou aqui. Eles saem cedo, eles saíram cedo, né? Eu disse a ela, eles saem cedo, eles saíram cedo. E ela apenas confirmou com a cabeça e continuava sentada à beira da cama e alisando assim a coberta. Foi quando ela começou a falar. Me faça um favor. Eu disse, pois não, a senhora está precisando de alguma coisa? Apenas que você me ouça, por favor. Sim. Diga ao meu marido que ele não se preocupe com a causa da minha morte. Foi natural. Nessa hora, seu Valdir, eu fiquei branca, eu
Eu fiquei azul, eu fiquei cor-de-rosa. Diga ao meu marido que não se preocupe com a causa da minha morte. Foi natural. E fala para as meninas, minhas filhas, que eu estou adorando o jeito que elas estão se comportando. Que continuem estudando, que continuem prestando atenção nas aulas, fazendo as lições como estão, se preparando para as provas. Fala que de onde eu estou, eu tenho acompanhado de perto a vida deles. E fala para o meu esposo que ele tire da cabeça essa ideia de não se casar mais. Ele é ainda muito novo. E eu tenho certeza de que ele ainda será muito feliz. Você faz esse favor para mim? Seu Valdir, eu não sei como, mas eu permaneci ainda de pé, talvez até apoiada numa vassoura que estava comigo dentro do quarto. Eu estava pasma diante de tudo o que aquela mulher vestida de branco estava falando comigo. Mas ainda assim, eu quis perguntar o nome dela. No entanto, quando eu fui perguntar o nome para ela, ela do nada desapareceu, seu Valdir. Eu não sei quanto tempo eu consegui ficar naquele quarto ainda. Eu não sei até se eu perdi os sentidos, mas eu me lembro que quando eu dei por mim, eu estava sentada também na cama da pequenininha. A pequenininha era minha irmã, a quem ela se referia. Eu estava sentado na cama da pequenininha. Não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu só sei que quando eu ganhei forças para andar, para me levantar, o que eu fiz foi sair da sua casa, vim aqui para a calçada, onde eu me sentei à espera, e eu quero pedir desculpas para o senhor. Não limpei absolutamente nada. Não preparei o almoço, porque eu não tenho mais condição de entrar na sua casa. Porque quem me apareceu hoje foi a sua falecida mulher. Eu e a minha irmã ficamos também extasiadas. Obviamente que eu tinha condição de entender melhor o que a Esther havia dito para o meu pai. A minha irmãzinha, pequenininha, 5 anos, ela questionou ainda depois que a Esther contou tudo isso: a mamãe voltou, papai? A Esther está falando que a mamãe voltou? Meu pai tentou convencer a Esther a entrar em casa novamente, mas não conseguiu. O papai teve que fazer o acerto de contas com a Esther na empresa dele, mas não mais na casa. Inclusive, depois ela continuou trabalhando na empresa. Ela se transferiu depois para a empresa, que a empresa pertencia ao meu pai. Mas na nossa casa ela nunca mais voltou.
E apesar de eu ter escutado tudo isso dito pela Esther, eu não tive medo. Pelo contrário, diante de tudo que foi colocado pela Esther, que ela teria escutado da minha mãe, eu me animei com aquilo. Porque de certa forma era uma mensagem de que a minha mãe, do outro lado do mistério, se sentia feliz. Depois essa conversa com Esther se alongou. Meu pai lá na empresa com ela. Eu fiquei curiosa para saber mais detalhes. O incrível é que na hora que ela viu a minha mãe, apesar de ter fotos da mamãe em casa, ela não reconheceu. Porque, de acordo com a Esther, a minha mãe estava com uma luz, ela estava com uma beleza infinitamente maior do que a beleza estampada nas fotos. É incrível, porque até mesmo a foto da pessoa depois que ela falece, não sei se é impressão, mas parece que perde um pouquinho da luz. E da minha mãe não foi diferente. E aquela mulher que a Esther havia visto estava linda e iluminada no olhar e no sorriso. O fantástico disso tudo é que dias depois seria o segundo domingo de maio. Viria o Dia das Mães. E o nosso colégio, a escola, tinha feito, sabe, cada aluno, a minha irmã com 5 aninhos fez lá um bordadinho num papel. Só que a professora, na escola da minha irmã, para não excluir a minha irmã do trabalho, permitiu que ela fizesse exatamente a mesma coisa. E ela estava orientada em levar aquilo para a vovó. Até haveria a possibilidade dela levar 2 peças, que era para uma avó e para outra. E a minha irmã voltou com aquele trabalhinho feito. Eu, na minha idade, já não tinha mais aquilo, mas a minha irmã tinha. Então ela voltou com aquele trabalho feito, um feito por ela, e o outro eu acho que a professora mesma fez para que ambas as avós recebessem da minha irmã. E ela veio com aquilo para casa. Isso foi logo após o ocorrido com a Esther. E aí a minha irmã deixou esse trabalho na mesinha da sala. A nossa casa tinha uma mesinha de centro na sala. Ela deixou lá o trabalho, que no dia, isso foi na sexta-feira, porque no domingo das mães ela iria entregar para as nossas avós. E fomos, ter o nosso dia, fomos dormir. No sábado, para amanhecer o domingo, a minha irmã levantou mais cedo do que eu. Ô Renata, a minha irmãzinha de 5 anos. Ô Renata, por que você colocou os trabalhos do Dia das Mães na minha cama, do meu lado? Eu não tinha feito isso. O meu pai também não havia feito isso. E mais uma vez nós entendemos que houvera ali uma manifestação da minha mãe, através do seu espírito, através da sua alma. A minha irmã, apesar dos 5 anos, sabiamente deixou os trabalhos do jeito que ela encontrou. Ela não mexeu
que ela foi me questionar e eu levantei para ir ver. Estava um do lado do outro. Eu não tinha feito aquilo e tampouco meu pai. Aquilo tudo apenas ajudou a reforçar a ideia de uma coisa que talvez o papai nem acreditasse, de que realmente havia vida do outro lado do mistério e de que era possível que os espíritos se comunicassem com os que ficam por aqui. Então ele levou a sério aquilo que havia sido dito pela Esther, a moça que trabalhava em casa e que para nossa casa nunca mais voltou depois desse episódio. Papai entendia que ele não iria se proibir. Se alguma coisa especial lhe acontecesse, digo, com relação a outra mulher, ele iria se casar novamente. O que aconteceu 2 anos depois desses episódios. Eu hoje fiz questão de escrever essa história porque, por incrível que pareça, apesar da minha mãe não ter aparecido para mim, e sim para a moça que trabalhava em casa, essa aparição da mamãe me fez tão bem. Eu estava tão triste, tão abalada ainda com a morte dela. A minha irmã menos pela idade, mas também abalada, que aquilo veio confortar os nossos coraçõezinhos. E até o papai. É essa aparição da mamãe que acabou assustando a Esther. Fez muito bem para todos nós. Eu acho que do lado do espiritual, a mamãe deve ter reivindicado esse direito de vir trazer esse recado. E depois que eu me tornei adulta, hoje, eu também já estou casada e agora eu sou mãe, eu estive com uma senhora espírita e ela me explicou que a minha mãe queria se manifestar, queria ter esse contato conosco, mas não havia nem no meu pai, nem em mim e nem na minha irmã o dom desse contato. O dom pertencia a Esther. A Esther, a moça que trabalhava em casa, ela era médium. Ela não sabia disso. Ela nem pertencia a essa religião. A Esther, ela sempre foi evangélica, mas ela tinha esse dom. E foi através dela que a mamãe comunicou-nos o seu desejo, a sua mensagem, que naquele momento fez tão bem para o meu coração, para o bem da minha irmãzinha e para o coração do meu pai. Sempre que eu conto essa história, as pessoas ficam admiradas, ficam impressionadas. Puxa vida! Então está provado mesmo, hein, Renata, que existe vida no pós-morte. E eu respondo às pessoas, não tenho dúvida disso. Nenhuma. Essa era a história que eu, Renata Potenza Souza, tinha hoje para contar. Chamar de amigo, Paulinho, boa pessoa.